A narração desse vídeo foi feita com base no vídeo do Planeta Sonic. Link na descrição. Sonic. Bom, acho que você sabe o que é, né? Um furry azul de tênis que corre muito rápido e salva o mundo do Albert Einstein careca. Basicamente é assim em todo jogo. Ele possui vários games, alguns bons e outros... né? Sem contar os mais viajados, onde o Sonic vira um lobo, por exemplo. Me dê, babá. E bom, o jogo que eu vou analisar tá em um meio termo, na minha opinião, é claro. E ele é Sonic Adventure 2. E você se pergunta, por que o 2 e não o primeiro? E o motivo é de que eu quero. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? E também entre os dois, esse aí é o melhorzinho. Mas então, se prepara, porque o jogo que eu vou analisar é Sonic Adventure 2 de Dreamcast. E bom, o motivo de eu ter escolhido essa versão ao invés da de GameCube, que é o Sonic Adventure 2 Battle, é de que o jogo, mais um gravador de tela que eu uso, trava meu PC. O que é bizarro, porque ele roda DMC5... Não estamos disponíveis neste momento, por favor, ligue mais tarde. mas não um jogo de 2001. Vai entender. Ao pressionar Start e depois clicar no modo história, você pode escolher qual caminho seguir, os dos heróis ou dos vilões. Eu vou primeiro nos dos heróis e depois nos dos vilões. Tudo se inicia em cima da cidade de Capital City, e nos céus havia um helicóptero de uma organização militar chamada GUN. E um dos militares disse que o Sigma Alpha 2 estava indo ao sul, e pediram para dizer como estava a situação do prisioneiro. E quando o outro soldado iria falar, o prisioneiro some e acaba nocauteando todos ali. E então é revelado quem era, e era o Sonic, que quebra a porta e sai dela. E para não cair ele se pendura sobre a asa do helicóptero, e pega um pedaço de aço e usa como prancha e pula fazendo uma manobra radical. E se inicia a fase com ele caindo enquanto toca uma das melhores músicas de Sonic, Escape from the City. E aqui você controla o Sonic e dá pra fazer drift e usar essas rampas pra pegar impulso. E é bem legal, é um ótimo começo pro jogo. Depois o Sonic sai do skate e começa a gameplay padrão dele. Aqui você pode andar, correr e pular. E eu tô usando o controle de Play 4, então vou dizer os botões do próprio controle. Se você apertar o bolinha ou quadrado, ele dá uma mini girada, que graças a isso dá pra destruir essas caixas. Mas caso você segurar, o Sonic carrega um giro e solta um spin dash. Pressionando duas vezes o X, que é o de pulo, ele dá um homing ataque, e que persegue um inimigo próximo de você. Ele também consegue usar essas rampas para pegar mais impulso. E tem esses bichinhos também, os Omochaos, e o papel deles é serem tutoriais para te ajudar durante o jogo. E muita gente acha que ele é inútil e irritante. Tá, irritante ele é, mas eu não acho ele muito inútil não. Durante a minha gameplay ele me ajudou até que bastante, então eu não vou reclamar. Quando eu tava fazendo parkour nas rampas, eu volto pras ruas e agora tem um caminhão grande pra porra enviado pela GUN pra capturar o Sonic. Mas acho que na verdade o caminhão queria me matar. E durante a perseguição, bem rapidamente aparece um personagem chamado Big the Cat. Ele apareceu no primeiro Sonic Adventure, e aqui ele é um easter egg. E eu pesquisei e ele aparece em todas as fases. E eu não sabia disso, e isso é bem legal. Big, que porra é essa? E essa perseguição é até que bem legal. Parece que o caminhão tá quase te alcançando e isso dá uma aflição. E chegando bem perto, o Sonic consegue fugir no último segundo e acabar a fase. Pro primeiro estágio, eles acertaram demais. Começa frenético e vai assim até o fim. De longe, uma das melhores fases do jogo. Também tem o Chao World, que você pega quando você destrói essas caixas, você ganha uma chave, e quando você termina uma fase, você é teleportado pra esse lugar. E aqui você pode cuidar de vários Chaos, que é bem legalzinho, mas não tem nada de tão especial assim. Partindo pro próximo ato, agora é de noite, e você tem que derrotar o boss Bigfoot. E ele é um robô que fica voando de lá pra cá enquanto atira balas. E quando ele aterrissa, ele usa mísseis teleguiados em você. E após se esquivar, você tem que acertar a cabeça dele usando um homing ataque. E a luta é bem tranquila. Quando o Sonic ganha, ele percebe que tinha alguém em cima do robô. E era nada mais, nada menos que ele.
E era o Shadow the Hedgehog, a forma de vida suprema. E ele tava com uma esmeralda do caos. E o Sonic finalmente entendeu do porquê ele foi preso. Eles confundiram ele com o Shadow, mas isso é bem esquisito já que o Sonic é azul e o Shadow é preto. E quando ele atacar o Shadow, o mesmo usa o controle do caos e se teleporta e passa do lado do Sonic. Então ele foge. E quando ele se teleportou, a Gun apareceu do nada e prende o Sonic de novo. Partindo pro deserto, Knuckles estava lutando contra uma pessoa pela Esmeralda Mestre. Já que ele era o guardião, então ele tinha que defender a qualquer custo. E essa pessoa que ele estava lutando contra era a Rouge the Bat. E de por que ela tem esse design? Que... né? E quando ele estava distraído, o Dr. Eggman aparece e rouba a Esmeralda Mestre. Só que o Knuckles basicamente disse: se eu não vou ter, você também não vai ter. E a Rouge fica pistola por ele ter despedaçado a joia. E agora o Knuckles tem o objetivo de pegar os pedaços da Esmeralda antes da Rouge. E basicamente é assim toda a fase que você controla o Knuckles. E isso vai ficar chato demais. Se fizesse uma vez ou outra, tudo bem. Mas é basicamente toda a vez que você joga com o Knuckles, sendo um único diferencial em duas fases. E o Knuckles consegue planar, socar e subir nas paredes igual o Homem-Aranha. E para achar os pedaços, você tem esses 3 símbolos aqui que vão te ajudar como um radar. E ela vai mudar de cor quando estiver perto de um pedaço. Verde é de que tá nas redondezas, amarelo tá quase perto e o vermelho você tá muito próximo dela. E sobre as esmeraldas, a primeira tava nessa caixa, a segunda tava escondida e tive que empurrar essa pedra, e a última tava aqui em cima. Mas pelo menos para compensar toda essa repetição de vai e vem de esmeralda, o level design das fases são muito bonitos. Agora na Ilha Prisão, o Tails estava indo resgatar o Sonic. Só que no aeroporto, a Amy Rose estava lá. E ela estava prestes a ser atacada pelo Eggman. Então Tailson decide ajudar e transforma seu avião num robô. E parte pra cima começando a boss battle. Ele não tem nada demais, ele só fica atirando e avançando em cima de você. Só que pra evitar isso eu tava correndo e atirando de longe. E depois do Eggman fugir, o Tails vai falar com a Amy e perguntar do porquê ela tava lá. E a Amy disse que era pra salvar o Sonic também. Quando ela fala que o Eggman tava tramando algo. E o Tails fala pra ela ficar ali que ele ia resolver isso. E vai embora deixando a Amy sozinha. E agora começa a pior gameplay entre os 3 personagens jogáveis. A do Tails. Ele usa esse robô e fica atirando esses lasers. E que se você segurar o botão, dá pra mirar em mais de um. E ele não morre aqui nos personagens normais. Onde se você tiver 0 anéis, você perde. Aqui ele tem essa barra de vida e os anéis ajudam a recuperar. De começo, a fase do Tails não é tão chata. Eu achei até que bem legalzinha. Você só desliga o cérebro e anda e atira. Não sabia do porquê o povo reclamava tanto dessas fases do Tails. E só depois eu entendi o do porquê eles reclamam tanto. Mas vocês vão ver durante a gameplay. E o objetivo é ir avançando até o fim da fase. Por aqui não teve nada de tão diferente. É só um vai e vem de elevador, então eu vou para a próxima fase. O Sonic já estava ansioso indo de um lado pro outro já querendo sair. Então do teto a Amy aparece e disse que estava ali para resgatá-lo. E detalhe, ela é apaixonada pelo Sonic, só que ele não corresponde esse amor. A Amy é igualzinho eu. E ele explicou do porquê parou ali, e era por causa do Shadow. E a Amy disse que conhecia ele e o Sonic perguntou onde ele estava. Mas em troca da informação, a Amy queria que ele se casasse com ela. E ele basicamente disse nem fudendo. Mas mesmo assim ela o solta e disse onde estava o Shadow. E era junto com o Eggman. E depois de saber disso, ele desaparece e deixa a Amy falando sozinha. Porra, meu, de novo! E outra fase com o Sonic. E ela é bem legal, tem bastante rampas, loops e o seu ritmo é bastante fluido. Essa parte onde você precisa usar o home attack é muito satisfatório. E aqui tem uma trilha de anéis que não dá pra passar, então você tem que pegar o elevador aqui pra usar o item que te permite passar, o Light Shoes. E sempre que tiver um caminho de anéis, você aperta o bolinha e o Sonic segue a trilha. E passando pelos robôs e os jatos que usam bombas, a gente chega aqui, onde tem esse foguete enorme e que em 14 segundos vai decolar se você não pendurar nele a tempo. Só que isso aconteceu. Eu não sei se era bug, ou era meu controle, ou era eu. Na realidade, eu acho que era os 3. Mas a questão é que, pra mim, vale lembrar, pra mim,
tinha um probleminha chato. É que toda vez que eu jogava com o Sonic, ele sempre dava esses bugs. E eu acho que era por causa da sua velocidade. Seja ele deslizando em tudo ou batendo nas coisas. E esse foi o problema que eu vi com as fases do Sonic e do Shadow. E eu não me sentia tranquilo controlando os dois. Eu sempre tinha receio de acontecer algum bug e tinha que ir bem devagar pra isso não acontecer. E não é isso que eu quero num jogo do Sonic. O que eu esperava era sair a 1000 e me divertir correndo pelos incríveis cenários como os jogos antigos. Não que você não tenha que tomar cuidado nos outros, o que eu tô querendo dizer é que aqui você tem que tomar um cuidado dobrado pra não morrer. Porque senão você volta à fase do começo. E esse não é um grande problema nas fases do Sonic, mas sim dos outros personagens, principalmente a do Tails, que são lentas e demoram de 8 a 10 minutos pra serem acabadas. Aí não dá, né? Tô jogando Sonic, o que eu esperava é velocidade. Seria tipo jogar Mario 64 e não poder dar esses parkour louco. Mas enfim, depois desses bugs eu consigo subir no foguete e depois cair numa tubulação enquanto eu surfo de novo. E por fim, passo por uma grande rampa e passo de fase. O Sonic cai numa floresta e tromba de novo com o Shadow, e começa a primeira luta deles, que eu morri. Mas depois venci tranquilamente. Ele só ficava usando um homing attack e eu também. Os dois ficam se encarando quando o Eggman liga e disse que era pro Shadow sair dali, porque tudo ia explodir. Quê? E ele foge e o Sonic escutou tudo e agora é preciso que ele chegue na Tails e na Amy pra fugirem dali. E aqui tem um timer de 8 minutos e o mapa é bem bonito. É uma grande floresta com pistas e dá pra usar até os cipós. Só que não usa o Spin Dash nas rampas porque senão você voa. Então por conta disso eu não curti tanto ela por causa da movimentação. Mas mesmo assim foi maneirinho. E no fim, todo mundo consegue fugir e a ilha explode. Voltando pro Knuckles, agora estamos em Pumpkin Hill, que a música e os cenários são belos. Aqui eu ganho um power-up, a Shovel Claw, e agora eu consigo cavar nas paredes e no chão pra achar itens. E a primeira esmeralda tava em cima dessa árvore, a segunda tava debaixo desse banco, e a terceira foi chata demais, porque eu demorei bastante e ela tava separada lá num canto escondido do mapa. Mas agora tudo isso é compensado porque o Dr. Eggman vai falar algo. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Ele mijou na porra da minha esposa. Isso mesmo, ele pegou a porra do pinto espinhoso dele e mijou na porra da minha esposa. E disse que o pau dele era desse tamanho. E eu disse, credo, que nojo. Então estou fazendo um exposed no meu twitter.com. Shadow Ouriço, você tem um pau pequeno que é do tamanho dessa nossa, só que muito menor. E adivinha, olha o tamanho do meu pirocão. Isso mesmo, bebê. Pontas altas, sem pelos, sem espinhos. Olha só, parecem duas bolas e um torpedo. Ele fodeu a minha esposa, então adivinhe, eu vou foder a terra. Isso mesmo, é isso que você ganha. Meu super laser de mijo. Exceto que eu não vou mijar na terra. Eu vou mais longe. Eu vou mijar na lua. Mas falando sério, o Eggman faz uma transmissão global e disse que o mundo estava em suas mãos. E pra provar que ele não estava brincando, ele ativa novamente uma nave que estava escondida no espaço, a Ark, e solta um laser de mijo na lua e explode metade dela. Mas relaxem que a SEGA já disse que a lua não é tão importante para a terra do Sonic, então tá suave. E voltando para os três, eles estavam se perguntando como cargas da água o Eggman teve energia para soltar um golpe daqueles. E o Sonic disse que só podia ter sido as esmeraldas do caos. E depois o Tails revela que estava com uma das esmeraldas. E por causa disso daria para achar a localização do Eggman. E novamente a Gun aparece e os três teve que se separar para despistar eles. E novamente outra fase com Tails. Mas pelo menos essa é mais tranquila. Devia ter sido a fase do Sonic, mas enfim. E antes de virar para a esquerda, atrás tinha um power-up, um booster, que agora eu consigo planar. E no meio do caminho eu tomei um tiro de um jato bem em cima da ponte que iria cair. Depois desse momento eu consegui chegar no fim. E outra fase com Knuckles. Mesma coisa de sempre, pegar as 3 esmeraldas, onde uma tava aqui, outra tava dentro dessa grade e eu tive que drenar o nível da água para poder pegar ela, e a última tava debaixo desses trilhos. Novamente, bem mais ou menos essas fases. Retornando pro Tails e a Amy,
eles conseguiram despistar a polícia. E o Tails falou que não estava conseguindo achar as outras esmeraldas, e que provavelmente as outras 6 estavam no espaço junto com Eggman. E no fim do diálogo, o Knuckles aparece saindo do esgoto, uma fofinho. Durante essa confusão, onde a Amy estava tentando tirar o Knuckles do bueiro, o Tails disse que interceptou uma ligação entre o presidente e o Eggman. E se eles achassem a limusine do presidente, eles conseguiriam saber onde o Robotnik estava. E agora um minigame de perseguição, onde tem um tempo limite e ele aumenta quando você passa em um checkpoint. E é bem esquisito esse mapa, é uma ponte onde a pista é longa e fica fazendo zigue-zague. Mas bom, depois de chegar perto da limusine, troca pro próprio presidente. E ele estava em cal com o Eggman e perguntou o que ele queria. E o Robotnik responde que queria que ele entregasse o país para seu império. E ele tinha 24 horas para responder. E quando o presidente virou a cara para ver a rua, ele vê o próprio Sonic correndo e o mesmo entra na limusine. E disse que não era para ele se preocupar e deixar tudo com eles. E o Tails estava no fundo pegando a localização do Eggman. E com sucesso, eles descobrem que a transmissão estava realmente vindo da Ark. Então eles vão antes para a área das pirâmides, porque o Knuckles viu ele e a Rouge entrando naquela pirâmide. Então todos decidem ir. E o Tails falou que ele ia achar a entrada. E adivinha? Outra fase com Tails. Na moral, eu tô jogando Tails Adventure? Oxi, existe mesmo. De novo, todo esse lenga-lenga de repetição. Sem coisa nova e coisa tão legal. E cara, poderiam ter fases do Tails sem a máquina, porque ele tem movimentos como voar e atacar. Não era tão difícil de fazer isso. Os únicos mais grandes diferenciais são as fases do Sonic. Isso me lembrou um vídeo de um cara que eu me inspiro demais pra fazer uns meus reviews. O canal do Ironic, onde ele analisou um jogo do Ben 10 Reboot e que não tinha nada depois de um tempo pra comentar muito, porque era a mesma coisa sempre, e eu me senti assim com esse jogo. Mas também não é toda fase que precisa de uma mecânica nova, mas sim o problema pra mim é que é várias fases seguidas do Knuckles e do Tails, e fica muito maçante em vídeo, sendo que salva mesmo é a história. Então a partir de agora eu vou falar coisas interessantes que aconteceram nas fases dos dois. E agora finalmente uma fase com o Sonic. Não importa se é bugado, finalmente! Aqui é frenético, tem partes que você tem que correr contra o tempo, onde tem essas ampulhetas, e que abre as portas e elas fecham quando a areia cai por completo. E aqui eu pego o Bounce Bracelet, onde agora eu posso quicar. Na metade do caminho eu tenho que pegar essa pedra e levar gentilmente até uma plataforma, para que ela abra uma porta. E que depois tem uma pista enorme e tem que ativar a ampulheta e sair correndo para a porta que tá aberta. Onde eu quase caí no fim, mas consegui passar. E aqui também, onde ela tava quase se fechando, mas consegui no último segundo. Isso passou uma vibe de Indiana Jones, e eu curti pra caramba. Depois de chegarem à base central, ela estava toda trancada, e o Tails disse que precisava das chaves, e o Sonic mandou o Knuckles ir atrás delas. E o mesmo responde, por que ele? E o Sonic só disse que eles estavam contando com o maior caçador de tesouros. Mas na verdade era uma desculpa da SEGA pra não ter que fazer outra fase com o Sonic. E agora eu tenho que sofrer de novo com as fases do Knuckles. O diferencial aqui é que eu peguei uma Hammer Gloves e que eu posso bater mais forte agora. E minha mão pega fogo, sei lá. Bom, eu não tenho um clipe de eu pegando a última chave porque a gravação corrompeu porque meu celular reiniciou sozinho. E eu não vou voltar pra fazer a fase tudo de novo. Demorou muito, mas muito. Mas saiba que eu peguei sem nenhum problema. Foi tranquilo. Agora o Knuckles vai enfrentar um bicho que estava no local. O King Boo. Pera, eu não conheço ele de algum outro lugar. Ah, tá. É King Boom Boom. E ele fica tirando esses fogos azuis enquanto fica perseguindo a gente. E você tem que ficar rodando pelo mapa pra ele não te acertar. E tem que esperar ele usar essa parede de fogo pra ir pra trás dele. E depois que conseguir, tem um fantasminha segurando uma ampulheta. E depois que você apertar ela, o teto se abre e a luz do sol entra. E deixa ele fraco, transformando ele em uma sombra, que vai pelas paredes ou chão. E você tem que ficar em cima dele e cavar o chão pra poder dar dano. Essa foi uma das minhas boss fights mais favoritas do jogo. Tenso e simples. A porta se abriu e todos iam avançar, mas o Eggman não ia deixar eles escaparem e invoca um golem de pedra. E que o Sonic vai ter que se encarregar dele. E ele vai derrubando essas plataformas com seus golpes. E caso você caia no chão, você tem que ficar pulando pra não cair na areia movediça e morrer. Aí você tem que esperar ele atacar pra poder subir nas costas dele e acertar seu núcleo. E quando o Sonic tava lutando, um foguete com ida pra Ark ia ser lançado. E depois de ganhar, ele sai correndo pra alcançar e consegue. E todos vão para a colônia espacial. E que quem tá pilotando a nave é o Knuckles e quase mata geral.
Mas dentro da Ark, o Knuckles foi embora para achar os últimos pedaços da Esmeralda. E o Tails explicou o que aconteceu aqui. E era de que há 50 anos atrás, esse local foi desligado por conta de um terrível acidente. Mas isso não importava muito. E agora era necessário deter o Eggman antes que ele atire o laser de novo. E o Tails explica que alguém fez com que a arma seja impenetrável pelo lado de fora. E precisava achar uma maneira de destruí-las. E ele mostra uma esmeralda falsa, que era quase igual à original, só que ela é mais fraca. E o Tails criou com o objetivo de reverter o campo de energia das esmeraldas originais, fazendo com que ela explodisse. E o Sonic agora pega a esmeralda e era encarregado de achar a sala de controle. E finalmente era a última fase com Tails. Eu não aguentava mais. Mas se as outras fases dele foram chatas, essa daqui foi insuportável e tensa. E tensa de uma maneira ruim. Porque aqui você não pode sair explodindo tudo, porque senão você abre uma porta te puxando pro vácuo do espaço e te matando. De longe, uma das piores fases. Na sala de controle, o Sonic estava em ligação com o Tails. E quando ia colocar a esmeralda, o Eggman aparece e manda dizer pro ouriço encontrar o Tails na fábrica de pesquisa. E a raposa avisa que aconteceu algo com a Amy, mas a ligação é cortada. E no ápice do clima, ele é cortado e vai pro Knuckles de novo. Também essa foi a última fase dele, e que foi insuportável também. Demorou tanto que eu peguei a terceira esmeralda antes das outras duas, sem querer. Disparado a fase mais chata dele, mas pelo menos é a última. E pra acabar com a saga da Esmeralda Mestre, a Rouge aparece e vai duelar contra o Knuckles pelos outros pedaços, que é uma porradaria franca e que o chão se abre e tem que lutar agora nessas beiradas da arena. A Rouge só tava correndo e eu só tava spamando o botão de soco. E na hora que eles pararam pra discutir, a Rouge desliza e cai em direção à lava. Mas o Knuckles salva e tem esse momento aí. E como forma de agradecimento, ela devolve as outras partes da esmeralda. Mas ela disse de outras formas, só pra não demonstrar seus sentimentos. E agora a esmeralda mestre estava completa. E o Knuckles concluiu sua missão. E quando ele ia embora, ele pede desculpas por ter batido nela. E ela também vai embora. Só que ela olha pra trás e dá um sorrisinho. Eita! E a penúltima fase dos heróis. E você controla o Sonic e o modelo do mapa é quase igual ao do modelo do Tails. Mas aqui é muito insuportável. Simplesmente por causa desse bicho. Porque se você não ataca ele a tempo, ele usa um golpe que segue você até o fim dos tempos. Esse é um dos piores bichos que eu já enfrentei. Eu odeio esse bicho! E o diferencial desse ato é que tem partes que a gravidade é invertida e você joga no teto às vezes. E no meio da fase eu pego o último power-up, o Flame Ring. E agora as roladas são de fogo. Lá ele. E perto do fim tem que passar por essas plataformas que tem a gravidade invertida. E tem que tomar cuidado para não cair no espaço. E aqui fiquei me perguntando qual caminho seguir. O da esquerda ou da direita. Mas eu fui conferir o outro lado e esse era o lado certo. O Sonic consegue chegar finalmente onde todo mundo estava. E o Eggman apontou um trabuco pra cabeça da Amy e falou que queria negociar a vida dela pela última esmeralda. E já que ele não sabia que o Sonic tava com a falsa, ele podia enganar o Robotnik. E quando ele ia colocar no meio, o Eggman aperta um botão e prende o ouriço azul numa armadilha. E claro que ele sabia que a esmeralda era falsa. E o Tails disse: "Oxi, mas como que tu sabia que era falsa?" "Porque tu me acabou de dizer agora." E o doutor expulsou o Sonic pro espaço em uma incubadora que ia explodir. Desesperado, o Sonic fica pensando e lembra o que o Tails falou, onde os poderes dessa esmeralda eram semelhantes aos dos originais. E o take troca e a incubadora explode. E a Amy e o Tails ficam tristes. E agora com ele fora do caminho, o Eggman manda dar a esmeralda original. Mas o Tails não ia entregar tão facilmente e começa uma luta de novo. E que agora o Robotnik usa a porra de um laser gigante. Mas é a mesma coisa de antes e é bem tranquilo. Trocando pro Knuckles, o Sonic estava vivo, pois ele lembrou do poder que o Shadow usou e tentou copiar. E por sorte, vulgo roteiro, ele conseguiu. Mas ele não podia descansar e pediu pro Knuckles ajudar os outros, enquanto ele terminava sua missão. Iniciando a última fase, que era pra ser épica, mas adivinha? Essa fase também é uma porcaria. Desculpa ficar batendo na tecla várias vezes de novo, mas eu vou fazer o que se eu não curtir tanto ela? Mas se você gosta dessas fases, tudo bem, mas
eu não curti elas. E eu tentava gostar do jogo, porque eu gosto de Sonic. E toda vez que eu parava de jogar, depois de um tempo eu ficava pensando, caraca, eu quero jogar pra eu poder jogar com as fases do Sonic. Aí quando eu ia lá, eu não curtia tanto. Eu tava criando um hype que não atendeu minhas expectativas. Mas é claro, isso tudo é na minha opinião. Mas tudo bem se você gostar do jogo, porque o jogo não é tão ruim assim quanto eu digo. Eu só falo isso só pra deixar o vídeo mais engraçado. Mas voltando, depois de tanta tortura medieval, quando eu estava perto do objetivo, o Shadow aparece e eles ficam trocando um papo antes de lutarem. E o Sonic fala algo. Começando a boss final, onde é uma corrida barra luta contra o Shadow, e você tem que usar o Spin Dash pra dar dano. E quando ele sai da tela, ele fica se teleportando e indo pra frente. E às vezes ele usa as lanças do caos. E depois de muita tentativa, eu consigo dar o golpe final nele e ganhar. Agora trocando pro Tails, ele fica triste e lamentando pela morte do Sonic, e dizendo que conseguiu. Mas o Sonic manda um zap e disse que era para eles olharem o lado de fora. E depois de toda essa aventura, a Colônia Ark não consegue disparar o laser de mijo e o Sonic salva novamente o dia. E parabéns, você pegou o final falso do jogo. Porque o jogo tem múltiplos finais e para alcançar o verdadeiro precisamos jogar agora o modo dos vilões. Ah, tudo de novo! E agora veremos o que aconteceu no ponto de vista deles. Tudo começa com o Eggman em alguma base da GAN, tentando procurar o que o seu avô, Gerald Robotnik, estava trabalhando, já que ele era um cientista também. E o melhor personagem do filme de Sonic. Não acredito nisso. É meu neto, uma mulher no exército. E bom, a gameplay dele é igual a do Tails. E pra falar logo de vez, a da Rouge é igual do Knuckles e o do Shadow é igual do Sonic. Só que pelo menos as do Eggman é menos irritantes e o objetivo aqui é descer cada vez mais os níveis da prisão. O Eggman consegue chegar no nível mais baixo da base e dentro do portão tinha um computador. E ele tinha que colocar um código, onde a senha era Maria. E depois de colocar uma esmeralda do caos, como se fosse uma chave, uma incubadora se abre e de lá surge o Shadow, o projeto secreto do governo. E por ter o liberado, ele estava ao serviço do Robotnik e podia realizar um desejo para ele. E também para provar que ele era forte, ele vai lutar contra um dos robôs similares ao Bigfoot. E depois de lutar, ele disse pro Eggman que para realizar o desejo dele, ele pediu as esmeraldas do caos e estaria esperando na Colônia Ark e vai embora. E depois troca pra aquela cena do Knuckles e que agora a gente controla a Rouge. E igual as fases do Knuckles, ambas são bem bonitas. Esse cenário de natureza passa um sentimento de tranquilidade e calmaria. Caindo à noite, o Eggman retorna para a área do deserto com o objetivo de entrar na sua base secreta. Que, incrivelmente, por enquanto tava bem tranquilo de jogar. Eu só tava de saco cheio por causa das fases do Tails mesmo. Mas se eu tivesse jogado as do Eggman primeiro, eu acho que eu teria gostado. Porque ela foi mais rápida e desafiadora de um jeito bom. Após o Eggman refletir sobre a Colônia Ark e as esmeraldas, ele abre o noticiário e vê que o Shadow roubou uma das esmeraldas. E o pessoal que estava dando as notícias disseram que foi o Sonic que fez isso. E em cima da ponte o Shadow estava encarando os policiais. Quando de repente ele teve lapsos de seu passado, onde em uma lembrança ele estava correndo de alguém. E na próxima era de uma garota, a Maria. Onde ela implorava que era para ele fazer algo por ela e por todas as pessoas do planeta. E se despede dele. E o Shadow ainda se lembra, ele nunca esqueceu. Por todos, ele prometeu vingança. E começa a melhor fase do jogo pra mim, Radical Highway. Pelo simples motivo que ela é frenética, rápida e o seu ritmo é perfeito do começo ao fim. As pistas e rampas foram muito incríveis. E era isso, a essência de Sonic. Vegeta, siente la esencia. ¡Ah, Kakaroto! ¡Tablios está controlando mi mente! ¡Ah! ¡Es demasiada esencia! Mas infelizmente ela durou pouco e voltamos pro mesmo padrão chato de novo. A mesma cutscene, então bora pra Rouge. E a missão dela é entrar na base do Eggman. E pra isso ela precisa achar as 3 chaves. E a diferença é que tem esse bicho aqui, que se você se mexer quando a luz estiver vermelha, você toma dano. E não adianta defender ou derrotar ele, porque não dá.
Voltamos para o Eggman, que estava na Colônia Ark, e ele precisava chegar na sala de controle principal. E no meio tem esse labirinto aqui que eu fiquei perdido e voltando pro começo toda hora. Mas depois peguei um propulsor e consegui sair dela pela parte de cima. Finalmente o Robotnik chega na sala e o Shadow estava esperando. E lá ele revela que a Ark tinha uma fábrica de pesquisa secreta, e que todas as armas mais perigosas estavam sendo criadas ali. E dentre elas havia uma que poderia destruir o planeta inteiro, o canhão Eclipse, ou também conhecido como canhão de Mir. E para reativá-la precisava de uma grande quantidade de energia, por isso o Shadow queria as esmeraldas do caos. E no meio da conversa a Rouge aparece e sugere um acordo, um radar para achar a esmeralda mestra. E em troca ela ajudaria eles para pegar as outras esmeraldas do caos. E vendo que a Rouge poderia ser útil, ambos aceitam e formam uma parceria com ela. Na ilha prisão, ela disse que uma das esmeraldas estava por ali. Então o Eggman cuida das tropas, a Rouge tenta pegar a esmeralda e o Shadow chega e implanta uma bomba para explodir tudo. E o ouriço se separa dos outros dois. E quando o Eggman cuida deles, todos se reúnem de novo. E do nada a Amy aparece e confunde o Shadow com o Sonic, e dá logo um abraço nele. E quando ela percebe que ia dar problema, ela foge e o Robotnik vai atrás. E na hora o Tails aparece e luta contra ele. E o Tailson tem o mesmo moveset do Eggman, então eu vou pular. E agora pra Rouge. E nessa fase já ouvi dizer por pessoas que ela era insuportável. Muito por causa da parte do laser. Mas eu não achei isso não, porque eu descobri que quando você morre, as esmeraldas spawnam em outros lugares. Agora que complica, porque tem esse robô aqui, e que usa lasers e mísseis teleguiados, e só toma dano quando dá essa girada em um ponto específico dele, no vidro, e isso era bem chato de se acertar. Mas infelizmente a Rouge estava presa no lugar e ligou pro Shadow avisando que ela já tinha aceitado sua morte. E aqui tem uma cena digna de novela indiana. Então o Shadow decide salvar a Rouge antes que tudo exploda. E novamente é aquela fase da floresta. E tem uma música muito foda, que combinou muito, já que ela passa uma sensação de corrida contra o tempo. E no meio do caminho o Shadow tromba com o Sonic e eles caem no soco. E isso aqui aconteceu. Mas aqui o Shadow ganha e faltando 5 segundos para a explosão, ele chega onde a morcega estava. E usa o controle do caos e os teleporta. E ambos conseguem fugir a tempo. Já na colônia, o Shadow de novo tem um flashback com a Maria. E aqui ele estava refletindo qual o propósito de sua existência. E que talvez na Terra ele poderia encontrar essas respostas. E a Rouge chega e pergunta do porquê ele a salvou. E ele disse que voltou só pela esmeralda, mas na realidade não foi só isso. E o Robotnik chega na sala e diz que o canhão estava pronto. E mesmo só com as 6 eles conseguiriam fazer um estrago. Então ele dá um anúncio. E depois disso o Eggman fica zangado e pergunta onde estava a última esmeralda. E a Rouge mostra um jornal, e a joia estava com Tails. E então todos vão atrás da raposa. Mas a Rouge liga pra alguém e disse que estava continuando ainda com a pesquisa do Projeto Shadow. E a mesma ainda tentava saber se o ouriço era a forma de vida suprema. E se inicia agora a fase mais chata dos vilões, onde a Rouge tem que perseguir o Tornado, com aquele estilo de corrida. Mas se com o Tails era um pouco chata e longa, aqui era o dobro. Olha isso, velho, pra que essa parte ser tão longa? Não gostei. E agora é o Shadow que vai perseguir o Tails. Uma fase bem bacana. Asmei. E pra acabar com isso tudo, o próprio Eggman iria dar boas-vindas pra eles. E o mesmo aparece no templo e invoca aquele golem. E depois de o Sonic destruir o núcleo, ele se rebela e agora o Robotnik tem que lutar contra o Golem. E pra conseguir dar dano, tem que atirar nessas rachaduras pra aparecer seu ponto fraco. E quando ele ganha, troca pra Rouge que voltou pra sala de controle. E ela recebeu um WhatsApp do Eggman, falando que o time Sonic escapou e que agora ela teria que dar um jeito neles. E ele passa a senha da sala pra Rouge. Só que o Eggman tinha caído no plano dela. E finalmente tem acesso aos projetos do Gerald. E na hora que ela ia ver o projeto Shadow, os heróis surgem na colônia Ark e ela vai atrás dos pedaços da esmeralda. E igual a gameplay do Knuckles, essa fase é insuportável, lutamos contra ele e tem cutscene repetida. E bom, é revelado como realmente o Eggman sabia que a esmeralda que o Sonic carregava era falsa, pois ele tinha visto que havia 2 sinais da esmeralda. E vendo tudo isso, ele decidiu por conta própria que ia dar um fim em tudo isso, e que a batalha final iria começar. Já que vocês sabem que eu não sou fã dessas fases de espaço, eu vou apontar uma coisa aqui. É que eu demorei 9 minutos pra passar dessa fase.
Cena repetida, e agora lutamos contra o Tailson. E que aqui eu tava tão puto e queria acabar logo com o jogo que eu ganhei dele muito rápido. Voltando pra Rouge, ela ia pegar as outras 6 esmeraldas só pra ela. Mas o Shadow aparece e disse que não ia deixar. E ele perguntou se esse era realmente o plano dela desde o começo e que ela estava trabalhando com o governo. E a chama de criatura patética. E pra retrucar, a morcega perguntou o que ele era e mostra que tinha a pesquisa da forma de vida suprema. E no papel havia uma foto totalmente diferente da do Shadow. E com outra pergunta, ela disse quem era esse ouriço que estava em sua frente. Mas na hora o Eggman disse pra ele verificar algo, pois alguém estava tentando desativar o canhão. E quando ele ia embora, ele mandou deixar as esmeraldas lá, senão ela iria ver. E por fim, a Rouge pergunta se ele não duvidava que era o verdadeiro Shadow, e suas memórias não eram falsas. Mas ele disse que não se importava, e só a promessa que fez pra Maria era o seu foco. Você já sabe como funciona, então nem preciso dizer. Cutscene repetida, e agora começa a luta contra o Sonic. E que diferente da do Shadow, essa daqui foi insuportável, viu? Mas nada que uma boa determinação não resolva. E por fim, o Eggman coloca a última esmeralda. E agora ninguém iria o parar. Acabando o jogo. Ah, que nada, esse era outro final falso. Peguei vocês, enganei vocês. Mas então agora com tudo feito, podemos ir pro Last Mode. Após o fim do lado dos vilões, o canhão não estava atirando, e algo estranho estava acontecendo. E trocando pro ponto de vista dos heróis, a Rouge aparece e dá uma notícia. E era de que a Ark estava se aproximando da Terra e queria colidir com ela. E do nada, um vídeo começa a tocar do Dr. Gerald pra todo mundo, onde ele dizia que isto era uma sentença de morte para todos na Terra, e que quando as 7 esmeraldas do caos estiverem reunidas, eles sentirão o peso de sua vingança. E que uma vez ligado, não poderá ser desligado. E tudo isso foi motivado por um sentimento de tristeza e solidão. E na hora, o Robotnik chega e dá um diário de seu avô pra Rouge, e que estava escrito: não sei bem o que aconteceu, o que deu de errado. Foi um erro criar a forma de vida definitiva? Pensei que seria algo benéfico para a humanidade. Mas então os guardas militares desembarcaram na colônia naquele dia. Eles foram enviados para destruir o projeto de pesquisa em que eu estava trabalhando. Meus colegas no centro de pesquisa, minha neta Maria, e espero que estejam todos bem. A colônia foi completamente fechada, provavelmente para evitar que o protótipo caísse em mãos erradas. A Ark foi fechada sobre a premissa de que havia ocorrido um acidente. Encontrei o nome de Maria entre aqueles que morreram quando a Ark foi desativada. Ela significava tudo para mim, e eu não suportava a ideia de que ela tivesse morrido por causa da minha pesquisa. Perdi tudo. Não tinha mais nada pelo que viver. Tudo que eu conseguia pensar era vingá-la, de alguma forma, de algum jeito. Fiquei com medo, pois não conseguia mais controlar meus pensamentos. Tudo que eu conseguia pensar era que queria que tudo aquilo acabasse. Com base em minhas projeções originais, consegui concluir meu projeto. Shadow. Projetei sua mente para ser perfeita e pura. Deixarei tudo para ele. Se desejar, liberte-o e desperte-o para o mundo. Se desejar, encher o mundo de destruição. Isso foi muito foda. Esse diálogo é muito bom, velho. De longe, toda a história que envolve o Shadow é muito boa. E esse é um dos pontos mais positivos de Sonic Adventure 2. Logo após isso, o Eggman disse que o núcleo do canhão Eclipse era instável, por conta das esmeraldas do caos que estavam sobrecarregando. E a posição da colônia mudou por conta da energia das esmeraldas, e que todos ali deveriam parar essa energia. E a Rouge sugere a ideia de usar a Esmeralda Mestre, pois ela tinha o poder de inutilizar as do caos. Então todos se reúnem para acabar com o núcleo. Então iniciamos a fase e que controlamos todos os personagens. E que de começo a gente controla o Tails. E ele tem o mesmo objetivo da gameplay do Eggman, abrir o caminho para os outros. E depois jogamos com a Rouge, onde ela tem que parar a água para entrar nessa parte, e depois ela tem que ativar um botão para abrir essa jaula. E após ela pressionar o botão, o nível da água sobe.
E agora começa o meu maior pesadelo nessa fase. A parte do Knuckles. Aqui ele tem que abrir um portão, mas a rota pra chegar até lá é um porre, porque tem essa parte com lasers e você tem que desviar pra não tomar dano. Mas o real problema é que o Knuckles não respira debaixo da água, então depois de um tempo você tem que pegar essas bolhas pra poder voltar a respirar. Mas aí que tá, o chão te dá dano. Na hora que você pega uma bolha de ar, ele sozinho desce pra baixo, e por conta disso ele toma dano e perde os anéis. E controlar o Knuckles debaixo da água é uma porra. Aí depois eu fui pesquisar a fase pra poder conseguir passar dela mais facilmente. E descobri que o Knuckles tem um power-up que tira o problema de respirar debaixo da água. E eu tava aqui sofrendo por horas e horas. Agora jogamos com Sonic, e de forma geral é uma fase tranquila, e no fim ele desliza pela água até chegar no objetivo. E durante todos esses acontecimentos, a Amy estava triste porque foi jogada de novo para escanteio. Só que ali ela vê o Shadow e pede para ele ajudar os demais, que o mesmo nega. Mas ela fala algo: por mais que existam pessoas egoístas no mundo, essas mesmas pessoas são basicamente boas se tentarem dar o melhor de si mesmas. Eles terão sempre uma razão para serem felizes. E aí me implora para que ele dê uma chance para todos. E essas palavras lembram algo para o Shadow. A Maria não queria que ele se vingasse, mas que dê a todos um futuro melhor. E por todas as pessoas da Terra tenham uma chance de viverem e serem felizes. E isso foi o motivo de sua vinda a este mundo. Agora, lembrando de toda a verdade, o Shadow vai correndo ajudar a todos. E já dentro do núcleo, Knuckles e Sonic avistam um lugar parecido com o Santuário da Esmeralda Mestra. E do nada surge um monstro gigante. E ele era Bio-Lizard, o protótipo da forma de vida suprema. Já quem aparece é o próprio Shadow, falando que era pra eles fugirem com as esmeraldas, e que ele mesmo daria um jeito nisso. E começa a luta contra ele. E de começo eu tava adorando, mas depois de um tempo eu não curti. Porque... você já sabe. Mas sobre seus golpes, ele tem esses tiros que vêm por cima e por baixo, e essas bolhas que seguem o Shadow. E pra acertá-lo tem que esperar ele se atordoar pra usar esses fios dele como rampa, pra assim acertar seu núcleo. E isso é bem estiloso. O Ouriço Azul e o Equidna estavam subindo as escadas, quando o Knuckles coloca a esmeralda no lugar e recita um feitiço pra anular as esmeraldas. E do nada, o protótipo usa o controle do caos e foge. E o Eggman avisa que ele estava controlando a nave e que estava determinado a concluir a missão do professor. Como último recurso, Sonic e Shadow olham um pro outro e, cara, daqui pra frente o jogo tem um salto de qualidade absurdo. Então vamos lá! Os dois viram a forma Super e estavam dispostos a acabar com tudo isso. E a batalha final começa. E para melhorar ainda mais, veio o meu tema favorito desse jogo, Live and Learn. E aqui você tem que desviar dos ataques do Bio-Lizard para chegar nessas bolsas que ele tem no seu corpo. E toda vez que você demora ou acerta ele, você troca de personagem. E bom, minha experiência com essa luta foi incrível. É muito básica, mas o que faz eu gostar dela é a música e de como tudo foi construído para esse momento. Por incrível que pareça, essa fase me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei nas outras. Valeu a pena? Não sei, mas eu curti pra caramba esse estágio. Did you really think you had a chance? Para evitar a colisão, ambos ouriços tentam segurar a nave. E na hora, o Shadow lembra das palavras de Maria.
E motivado por isso, ele usa toda a sua força e ambos Sonic e Shadow fazem o maior controle do caos e teleportam a nave. Só que isso tudo foi demais para o Shadow, e ele estava caindo na terra. Já sem forças, ele só disse algo: Maria, essa é a minha promessa e eu a cumpri. O Sonic chega na nave e a Rouge pergunta onde estava o Shadow, e ele fica em silêncio e entrega o anel para a Rouge. Então ela pergunta pro Sonic se o Shadow só foi criado para se vingar de todos, e ele responde que o Shadow era quem queria ser. E por mais que tudo acabou bem, ainda assim eles tiveram uma perca, e o Sonic só diz: Sayonara, Shadow the Hedgehog. E finalmente terminando Sonic Adventure 2. E cara, esse jogo, cara, é muito 880. Tem momentos muito bons, mas os momentos ruins são ruins demais. Não é um ruim divertido. Eu não gostei assim desses momentos. Sim, tem partes muito boas, como a primeira fase, aquela fase do Shadow na cidade e a fase final. Mas o que tem em volta desse jogo eu não curti tanto. As fases do Tails, as fases do Knuckles, as fases do Eggman, as fases da Rouge, tem muitos pontos negativos. Mas em geral, se você é um fã de Sonic e nunca jogou, dá uma chance, talvez você goste. Isso tudo é baseado na minha opinião, claro. Eu não curti tanto o jogo, mas talvez você curta. E era isso. Eu sou o Makani e até o próximo vídeo. Steven, how's my volume? It's low.